A geladura é um tipo de lesão que ocasiona no tecido devido ao congelamento. Esse congelamento é em decorrência da formação de cristais de gelo. Esses cristais de gelos acaba favorecendo a morte tecidual. As células adjacentes, elas acabam morrendo devido a uma falta de suprimento sanguíneo, porque o gelo, quando ele entra em compressão, quando ele entra em contato com a pele e provoca esse abaixamento da temperatura de forma severa, isso favorece com que aquelas células tenham a sua morte devido a um processo também de falta de suprimento sanguíneo. A redução dessa temperatura vai acabar favorecendo a vasoconstricção. Essa vasoconstricção é igual à diminuição do fluxo sanguíneo. Se eu tenho uma redução de fluxo sanguíneo, consequentemente o tecido, as células que estão sendo nutridas por parte desse fluxo vão ficar prejudicadas, porque a corrente sanguínea é ela que vai auxiliar no processo de distribuição de oxigênio e nutriente para dentro do nosso tecido. Esse nutriente e oxigênio vão ficar reduzidos. Por quê? Porque houve uma vasoconstricção em decorrência dessa temperatura mínima. Essa redução da temperatura também vai favorecer com que a gente tenha ali a formação de trombo. Esses trombos costumam ser locais. Eles podem causar danos isquêmicos. E o dano isquêmico é o quê? O entupimento desse vaso. O vaso entupiu. Agora sim, reduziu mais e mais o fluxo sanguíneo. Consequentemente, vai faltar o suprimento sanguíneo para a célula e o tecido vai morrer. Se a gente buscar fazer uma reperfusão dessa estrutura, vai auxiliar? Estudos demonstram que não vai auxiliar. A reperfusão, ela acaba fazendo com que haja a liberação de citocinas inflamatórias no tecido, como por exemplo, o trombexano, prostaglandinas, elas vão acabar exacerbando o processo inflamatório. Então, a lesão ela vai ser favorecida por conta desse processo de reperfusão. E a profundidade do tecido, a profundidade dessa perca tecidual, ela vai depender do tempo, depende da duração. A profundidade do congelamento vai determinar também um dos fatores para a perca tecidual. Geralmente, alguns sinais e sintomas vão ser manifestados. Normalmente, observa-se que essa área, em decorrência dessa redução de temperatura, é justamente uma área mais esbranquiçada, uma área mais pálida. Essa área que fica pálida faz sentido. Por quê? Porque a gente está reduzindo a perfusão tecidual. É comum também que haja ali uma certa consistência mais rígida, mais dura. Existe também dormência. E a gente vê essa dormência por quê? Porque a pele ela também é inervada. Dentro existe toda a inervação que vai ser comprometida em decorrência dessa temperatura reduzida. Elas vão começar a ser ativadas e enviar esse estímulo através dos nossos nervos aferentes lá para o nosso sistema nervoso central. E assim, consequentemente, a gente sentir essa dormência, justamente uma ativação dessas nossas células nervosas. Observa-se ainda que manchas eritematosas podem estar acontecendo. E esses eritemas também vêm acompanhados de edema e dor. Lembre, é uma lesão. A gente tem células nervosas que vão todas sentir a influência química e mecânica em decorrência dessa redução de temperatura e levar essa informação para o sistema nervoso. Essas lesões também costumam formar bolhas.
Os danos em decorrência da bolha podem aparecer somente dias depois. Por quê? Porque a lesão ela é local que está acontecendo, mas o que está acontecendo é que não é somente superficial, é uma lesão que também atinge os tecidos na sua extensão um pouco mais profunda. A estrutura não é só para lateral, ela também tem sua profundidade. Então, essa lesão pode sim comprometer as estruturas que estão abaixo da região superficial. Essas bolhas, geralmente, elas vão se apresentar cerosas. O conteúdo dela é um conteúdo ceroso. Isso indica o quê? Que é uma lesão superficial. A lesão é superficial e ela vai cicatrizar bem. Ela não vai acontecer uma perda tecidual significativa. Mas pode acontecer também de a gente ter aqui um conteúdo serossanguinolento. O conteúdo com sangue faz com que a gente já interprete isso aqui como sendo uma lesão mais severa. No caso da presença de sangue, isso denota para a gente que a lesão ela é profunda e que provavelmente há sim uma perca tecidual acontecendo. Vale salientar que esse processo de geladura também pode levar à gangrena. O que é a gangrena? A gangrena é um tipo de lesão tecidual, morte celular, que vai ser ocasionada por parte de um processo de redução de fluxo sanguíneo. A gangrena, normalmente, ela vai se apresentar de forma seca. Ela se apresenta de forma seca ou ela pode se apresentar de forma úmida. E ela possui suas distinções. A gangrena seca, ela vai acontecer por conta desse processo de congelamento do tecido, no caso do tecido profundo, formando crosta dura e negra. Um ponto importante é também que essa gangrena seca ela vai ter um menor risco de infecção. Tem um menor risco de infecção, o que ocorre de forma contrária na gangrena do tipo úmida. Na úmida, o que a gente observa? É que esse tipo de gangrena é mais cinza, aspecto mais esbranquiçado. Ela também possui edema e a gente também observa que ela tem uma consistência mais macia, já não é dura como a primeira. E ela tem muita característica associada a processos infecciosos. Então, infecção é mais recorrente nesse tipo de lesão. Todos os graus de geladura, eles podem sim produzir um crescimento ungueal, ou seja, o crescimento das unhas de forma reduzida, ou pelo menos defeituoso. Inclusive, danos neuropáticos podem acontecer. O indivíduo pode manifestar sensibilidade ao frio, pode ter dormência, sudorese e esses sinais também podem sim ser tratados e ele pode permanecer com o indivíduo. Em relação ao diagnóstico, o que a gente observa é que ele vai ser baseado em achados clínicos. O achado clínico, a manifestação dos seus sinais, seus sintomas, vai ser importante para que a gente tenha o seu diagnóstico. Saber o histórico desse nosso cliente, onde é que ele estava. Ele estava em um ambiente frio, o que ele estava tocando. Isso já nos dá um indicativo de que a lesão que ele está tendo ali é uma lesão por geladura, para que auxilie nessa nossa avaliação clínica. Então a gente presta atenção no frio, na cor branca, no eritema, na formação de bolha, crosta, justamente porque são indicativos, são sinais e sintomas que designam a nossa conduta para o diagnóstico, que no caso é um diagnóstico clínico. E o tratamento? O tratamento, ele requer diversas atividades sendo realizadas. Entre essas atividades, a gente vai ter, por exemplo, o reaquecimento, só que é um reaquecimento que ele não vai ser feito de forma abrupta.
Existe um reaquecimento que você faz meio que de forma indireta, na qual você vai utilizar de água morna entre 37 e 39 graus para fazer a regulação da temperatura do membro daquele indivíduo que sofreu com esse tipo de circunstância, que sofreu com a geladura. Não é indicado que a gente faça o reaquecimento de forma direta. Direta como assim? Um indivíduo, vamos supor que ele estava escalando o Everest e lá ele acabou tendo uma geladura. Se esse indivíduo ele perceber, ele pode imediatamente entrar em ação e querer se reaquecer colocando suas mãos próximo à fogueira. Só que isso é um tanto perigoso. Por quê? O sujeito ele pode acabar se queimando em decorrência da baixa sensibilidade que ele vai possuir, já que a geladura traz justamente esses danos, um dano na nossa sensibilidade e, portanto, ele pode não perceber que está sendo queimado e ele pode, portanto, ter uma complicação mais exacerbada a respeito da geladura. Fricção também é um processo que a gente contraindica. Fricção, por quê? Porque se você está diminuindo a sensibilidade, qual que é a consequência de diminuir? Você não percebe muito. Pode ser que a capacidade molenga do tecido que foi ocasionado também possa acabar levando a uma perca tecidual, os movimentos de fricção. Ou seja, a gente contraindica por conta dessa capacidade que ele possui de acabar levando à piora do estado do indivíduo. No hospital, a gente vai fazer a internação desse nosso cliente e buscar estar estabilizando a temperatura central. Em cerca de 15 a 30 minutos, a gente vai estar fazendo imersão nesse sujeito, uma imersão em água com essa temperatura de 37 a 39 graus do membro em que ele acabou tendo essa geladura acontecendo. Pode sim ser também utilizado de medicamentos, como por exemplo os analgésicos, para que a gente consiga lidar um pouco com a dor que esse cliente está sofrendo. E a gente também pode buscar estar estimulando o movimento. Estimular movimento acaba sendo importante, pois o estímulo de movimento faz com que esse cliente ele aumente a atividade celular, ele aumenta o metabolismo dessa célula. Só que não é algo que você vai fazer de forma brusca, é uma coisa que é mais relaxante, mais tranquila. Se ela é mais tranquila, significa que você vai fazer aos poucos. É um movimento que é dito como movimentos suaves e esse processo vai levar ao reaquecimento do sujeito, só que vai acontecer como? De forma gradativa. Foi falado também que a gente vai ter o desenvolvimento de bolhas. Se a gente tem desenvolvimento de bolha, qual que é a consequência? Que a gente também trata essa bolha. Só que a bolha ela tem diferentes formas de ser tratada, dependendo do tipo da bolha que a gente está mencionando. Por quê? A bolha ela pode ser o quê? Somente serosa. Se ela for só serosa, aí a gente mantém ela intacta. Mas se a bolha ela for sanguinolenta, aí nesse caso a gente pode estar mantendo ela intacta, para quê? Para evitar processos infecciosos. Mas aqui no tipo de bolha serosa, também é indicado que você possa estar fazendo a aspiração do seu conteúdo, utilizando, claro, de técnica aséptica. Agora, se for sanguinolenta, aí a gente mantém essa bolha, manter para evitar processos infecciosos e também evitar o ressecamento. Se fármacos vão ser utilizados, a gente precisa entender qual a conduta em que a gente vai estabelecer para isso. Bom, em relação aos fármacos, a gente pode observar que eles vão ser utilizados em quadros mais graves e eles vão ser utilizados a linha de 48 até 72 horas.
a infusão de um analgésico, como por exemplo, um análogo da prostacyclina pode ser utilizado para o tratamento do cliente. E também vai ser indicado você fazer a sua utilização após o reaquecimento. E se a lesão ela for muito profunda, pode ser que esse cliente ele seja levado a um processo de amputação. Então, deve ser sim considerado isso. Inclusive, ter atenção a processos de quadro de formação de êmbolo que foi formado, ele pode acabar se propagando pela corrente sanguínea e, consequentemente, chegar a outras estruturas do nosso corpo, como, por exemplo, pode chegar lá ao suprimento renal, e aí você já vai iniciar com a perca da função renal do indivíduo. Uma terapia trombolítica intraarterial ou intravenosa, nas primeiras 24 horas a gente pode estar realizando. Vale salientar que a utilização de fenoxibenzamina, que é um alfa-bloqueador de ação prolongada, pode diminuir o vasoespasmo e melhorar esse fluxo sanguíneo quando a gente tiver essa vasoconstricção acontecendo. Mas é importante também saber que vasodilatadores como a papaverina e também anticoagulantes como a heparina, eles não vão ser indicados, mas o indivíduo ele pode sim estar utilizando analgésico, anti-inflamatórios, como por exemplo o ibuprofeno. E aquela lesão que aconteceu, ela também pode sim ser deixada aberta ao ar quente. E essas extremidades, elas podem ser elevadas para que a gente tenha a redução do edema. É importante também a gente se atentar ao aspecto da nutrição desse cliente, porque uma ferida, ela tem fases. Ela tem uma fase inflamatória, proliferativa e tem uma fase inflamatória. Cada uma delas também estão associadas à nutrição, sendo que na fase inflamatória a gente costuma fazer a utilização de aminoácidos, de vitamina K, vitamina E, vitamina C. Na fase proliferativa, vitamina A, C, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B. Fase de maturação, a utilização de vitamina C, zinco, magnésio, ou seja, a gente vê que existe um fator nutrição que vai favorecer o processo de cicatrização do indivíduo. Isso é importante para manter a saúde da pele dele e manter ali aquele tecido íntegro, manter o tecido ainda vivo. Existem também exames que podem sim ser realizados. Esses exames são, por exemplo, a cintilografia. Cintilografia, ele é um exame que faz a utilização de um radiofármaco no objetivo de criar uma imagem do órgão ou do tecido. Outro exame que a gente pode utilizar é a ressonância magnética, assim também como o ultrassom Doppler, justamente para estar avaliando o dano tecidual, e fazer também uma angiografia por ressonância magnética pode acabar nos permitindo ter uma melhor avaliação a respeito desse dano ocasionado no vaso, ocasionado no organismo por conta da formação de geladura.